Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Ruana Labres e estou aqui mais uma vez para conversar com vocês ao vivo com mais um convidado. Hoje eu trago o enfermeiro padrão Roberto. Ele vai conversar com a gente sobre feridas. Ele é especialista nisso. Então aproveite que eu estou aqui ao vivo com vocês e tire suas dúvidas. Hoje eu estou apenas no Instagram. Esse vídeo depois eu vou postar no YouTube, na nossa página. Minha mãe tem Alzheimer. E eu espero que seja uma live bastante produtiva, que vocês possam realmente tirar todas as suas dúvidas, já que a pele do idoso é delicada. Eu sou Ruana Labres e estou aqui para mais uma live, aguardando ele entrar e avisando a vocês que essa live é a última live do ano com convidados. Dezembro eu vou fazer uma pausa para renovar as energias e vir com outras ideias agora para 2022. Tudo bem, minha querida Andréia? Minha psicóloga, colega de profissão, está lá em Portugal dando a preferência aqui para a gente hoje. Seja bem-vinda. Nós temos algumas pessoas entrando, estou esperando ele apenas visualizar. Estou vendo se já olhou aqui, se ele já entrou. Ah, já. Vou convidar o nosso amigo aqui, o Roberto. Transformando a vida das pessoas através do tratamento de feridas. E aí, tudo bem, meu querido? Seja tudo bem, Ruana? Que bom que você está aqui com a gente. Deixa eu endireitar aqui. Por coincidência, seu fundo é verde, o meu também é verde. Olha só, não combinamos de nada, hein? Se tivesse combinado, não dava certo. E está tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. Tá me escutando bem? Tô sim. Ah, não, perfeito, sim. Então, tá ótimo. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal à medida que eles vão entrando, tá? Para eles conhecerem um pouquinho você como profissional, você como pessoa, para a gente depois começar o nosso assunto propriamente dito. Tá. Meu nome é Roberto Fabrício Calmura Filho, sou enfermeiro há 4 anos, formei na Fac Unicamp, em Goiás, na capital de Goiânia, né? Goiânia, Goiás. Atuei já em UTI, em home care, que é cuidando de paciente domiciliar, principalmente pacientes idosos que eu cuidei. Já trabalhei no SAMU. Atualmente eu estou trabalhando em município de Vicentinópolis, no interior, trabalhando na urgência e emergência e também atuando na parte de curativos e feridas há 6 meses. Ok. E o tipo de ferida mais comum que tem aparecido, principalmente em idosos, que você tem observado? Olha, quando eu atuava na UTI, muitas das vezes, quando tinha pacientes idosos, acima de 70, 80 anos, quanto mais velhos tinham, a maior das feridas que tinha nesses pacientes era lesão por pressão. Principalmente pacientes que eram da UTI mesmo, porque domiciliar tinha com menos frequência, quando eu trabalhava na home care. Sim. E o que causa essas úlceras de pressão? Essa lesão por pressão acontece principalmente com os pacientes acamados, que com as prominências ósseas, né, que tem, o paciente está acamado do decúbito dorsal, quando ele está deitado, esse prominência óssea ele causa uma pressão nos tecidos subjacentes, ou seja, músculos, pele, osso e tudo mais. Com essa pressão, causa uma isquemia, falta de oxigênio naquele local. Faltando oxigênio naquele local, acaba ocasionando uma lesão naquele local. Sim. E essa ferida, ela vem de dentro para fora, né? Quer dizer, acontece às vezes quando você vai fazer um procedimento, fica aquele buracão. Ah, meu Deus do céu, o enfermeiro arrancou a pele do meu idoso e deixou um buraco enorme. Sim, sim. Não é verdade? E o que a gente deve fazer nesses casos? Quando você como é que é os sinais, né? A pele fica avermelhada,
Ela dá coceira? Quais são os primeiros sinais que a gente deve se preocupar para saber que está tendo uma falta de oxigenação naquele local? Essa lesão, ela tem as classificações, né? Que ela é classificada de lesão por pressão, que a gente chama, do 1 até o 4, até mesmo o não classificável. A classificação 1, que a gente fala lesão por pressão estágio 1, ela acontece quando o profissional vai avaliar, por exemplo, a região sacral, que fica na parte da bunda do paciente, ela fica avermelhado. E por ela ficar Sim, avermelhada, a gente faz uma prega, a gente aperta ela não muda de cor. Porque pode ver que quando você faz uma prega na mão aqui, ela muda de cor, ó. Não sei sim, se você consegue verdade. ver. Sim. Agora, quando você faz na região sacral, na sacral, que é na bunda do paciente, não muda de cor, a gente já classifica como se fosse uma isquemia já desse paciente. É uma lesão, considera-se como uma lesão. Uhum. Já no estágio 2 dessa lesão, ela tem uma bolha. Pode apresentar uma bolha ou uma parte, como eu posso dizer, perde só a camada da epiderme, como se fosse uma queimadura de segundo grau. Sim. Já a terceira já tem essa abertura dessa derme, e a quarta, que é um pouco mais grave, já tem a lesão nos músculos, tendões, até mesmo a presença de osso na lesão. E tem aquelas não classificáveis também, que é a famosa escara que as pessoas falam, que é aquele tecido preto, que tem que fazer cirurgia para fazer a retirada. Mas úlcera de pressão não é escara? Não é a mesma coisa? Olha, antigamente chamava de escara, mas agora, hoje em dia, com as nomenclaturas mudando, né, eles chamam de lesão por pressão. Entendi. E então ela tem 4 tipos de níveis, né? O pessoal está Aham, começando a entrar, sejam todos bem-vindos. É, desde uma simples vermelhão a uma uhum, bolha, uma ferida, e ela vai criando possivelmente a parte negra que precisa de uma cirurgia para retirar aquela pele morta. Se é isso que eu sim, entendi, sim, certo? justamente, Ok. certo. E o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de lesão? A primeira coisa que tem que evitar nessas lesões, principalmente com o paciente acamado, é realizar a mudança de decúbito dele. Paciente que está no decúbito dorsal, por exemplo, ele não pode ficar muito tempo, porque senão vai causar isquemia nessa parte. Então, mudar para o lado, depois de 2 horas ou até menos, dependendo do paciente, mudar para o outro lado. Isso para não ter um ponto de pressão. Outro cuidado também que você pode fazer nesse paciente é mudar o colchão dele. Colchão, colocar principalmente aqueles colchão pneumático, aqueles colchões de ar que muda É o mais a adequado pressão, hoje em dia. o ponto de pressão. Uma outra coisa que também auxilia bastante nesses pacientes é a questão verificar se esse paciente tem diabetes. Se esse paciente tem um diabetes controlado, é um fator de risco também para ele ter uma lesão por pressão. Uma outra causa também que muda, que ajuda bastante nesses pacientes é a questão da dieta e hidratação. Tive um paciente que, muitas das vezes, quando a gente olha um paciente idoso, a gente vê a questão da pele dele, né? Mas uma coisa que influencia bastante é a hidratação. Beber água mesmo. Beber água, E coisa muito, simples, que eles não gostam. é, não gosta. Não sei Não como, não sei gostam, quem não não gosta. gostam, não gostam. Mas tem que beber água, né? Beber Esse bastante. decúbito, existe uma polêmica. Eu já ouvi falar que é de 2 em 2 horas, outros falaram que é de 3 em 3 horas, outros falaram que é mais tempo. Qual é a média Uhum. padrão da troca do decúbito e a circunferência que tem que ser feita? Porque não adianta eu trocar de X em X tempo, vai para cá e depois volta para cá, vai para cá e volta para cá. Não, tem um leque, né? Que você tem que fazer uma circunferência dessa troca. Tem na UTI tem bastante, é como se fosse um reloginho. Não sei se você já chegou a ver, da Sim, mudança de decúbito. Mas normalmente faz a mudança de decúbito. Nas literatura fala que é de 2 em 2 horas. Mas de uhum, acordo com a avaliação do profissional que vai fazer, um paciente que é um pouco mais grave,
essa mudança tem que ser um pouco mais frequente. Porque tem pacientes que desenvolvem escara em 30 minutos, por exemplo. Nossa. Então, assim, tem que mudar faz conta de 15 em 15, de 30 em 30 minutos, então vai depender muito do paciente. Mas o padrão que tem nas literaturas é de 2 em 2 horas. Agora, a questão da mudança de decúbito, primeiramente, o paciente está em decúbito dorsal. Dorsal. Aí você muda para o decúbito lateral esquerdo, depois para lateral direito, e depois para o decúbito dorsal. Normalmente a gente faz esse padrão. Sempre quando a gente for mudar para o decúbito dorsal esquerdo, por exemplo, ou direito, eles colocam as pernas deles assim, né? Sim. Assim. Sim. Sempre colocar um coxinho para não machucar essa proeminência. Porque tem pacientes que desenvolvem lesão por pressão justamente que tem um contato com osso e osso aqui, ó. Entendeu? Então sempre colocar um coxinho nessa proeminência óssea. Uma almofada, no caso. Sim, sim. Uma almofada ou alguma coisa. Quer dizer, quais são os locais do corpo que desenvolvem mais essas úlceras, além da sacral? Além da região sacral, tem a região que a gente chama de trocânter, que fica bem aqui na cabeça do fêmur. Tem a região também que é muito desenvolvida também, que é no calcânio. Sim, calcanhar. Porque fica deitado e fica assim. muda muito. Sim. Orelha, cotovelos, mais alguns outros lugares? Orelha não, cotovelo também. São mais nas prominências ósseas, né? Quando você vê que um paciente está com contato com a prominência óssea, principalmente nessa parte da lateral também que eu te falei, é importante você evitar esse contato. Sim, eu já vi casos na orelha, por causa do contato com o travesseiro. Orelha, já vi Nuca. Na orelha também. Nuca também. Também. Uhum. A gente vê um monte de coisa por aí, né? São anos que a gente cuida, né? Agora, usando, quer dizer, hidratando, colchão, etc. Agora, a hidratação da pele, sem ser através de líquido, de água, é válido usar algum tipo de protetor, algum óleo, algum hidratante? Olha, o ideal seria aqueles hidratantes que vendem na farmácia, né? Muitas das vezes eu vejo que os profissionais utilizam AGE, que é o óleo de girassol. Eu não recomendo muito porque ele é muito oleoso pro paciente, justamente para a região sacral, esquenta bastante e acaba lesionando, fazendo a lesão por pressão. E ele é quente, então, né? Ele esquenta no verão. A gente está aqui no Rio de Janeiro, então o pessoal do Nordeste, e se passar aquele óleo todo após o banho e deixar a pessoa tomando um sol, causa queimadura, que eu saiba. Que causa. Um cuidado muito importante também que eu esqueci de falar, que é a umidade desse paciente. Porque faz conta, o paciente muitas das vezes que é acamado, ele faz xixi e cocô nas fraldas, né? Esse xixi e cocô acaba escorrendo para a região sacral, deixando a região úmida para ter essa lesão também. Então, prazo que você vê um paciente que já está evacuado ou com diurese presente, é tirar essa fralda e trocar, e deixar o leito mais seco possível. Certo. E quem é que faz a avaliação? Você quer dizer, você vai, a pessoa, por exemplo, você tem um atendimento domiciliar, porque quando é acamado, é difícil de tirar de casa, ainda mais na pandemia. E aí, quem faz a avaliação e os primeiros curativos, qualquer um pode, vai na farmácia, compra um negócio de prata, de ouro, de ferro, não sei o que, passa ali. Tem alguma recomendação? Porque você sabe que brasileiro inventa receita, né? Pior que inventa, viu? Pior que inventa mesmo, né? Você olha assim, o que você passou aqui? Eu passei capim moído com aveia. Por exemplo. Na verdade, o ideal seria um enfermeiro fazer essa primeira avaliação. Assim, quando tem esse paciente que tem uma lesão por pressão, o mais importante, além de você colocar um curativo específico nessa ferida, é os cuidados que você vai ter com esse paciente. Porque não adianta nada eu colocar a melhor cobertura do mundo nesse paciente se eu não vou mudar a mudança de decúbito dele, se eu não vou trocar o colchão dele.
E esses cuidados que eu falo, ele é acumulativo, não é que se eu fazer somente a mudança de decúbito, quer dizer, somente a colocar o colchão pneumático e continuar com esse decúbito vai melhorar. Não, tem que fazer as duas, os cuidados certinho. O Eu ideal quero... é que Não, o continue, ideal é tá? que a primeira avaliação seja feita pelo enfermeiro, até mesmo Corretinho. para ele prescrever os cuidados que vai ser realizado para esse paciente e também realizar o primeiro curativo e avaliar o que esse curativo precisa. Nos cuidados posteriores, quem pode, na verdade, fazer esses cuidados é o técnico de enfermagem ou até mesmo auxiliar. Aí, é claro, periodicamente esse enfermeiro vai dar uma olhada para ver se tá tendo resultado, né? Mas nós sabemos, Roberto, que a nível Brasil e algumas regiões é difícil conseguir um auxiliar, um técnico que vá diariamente, porque esse curativo é diário, uma vez por dia, geralmente Sim, após sim, o banho, correto? Então, correto. é difícil você conseguir, em algumas cidades, um profissional que vá fazer esse curativo e acaba que o enfermeiro, quando se consegue um enfermeiro para fazer essa avaliação, falando a nível Brasil, a nível regional, vamos ser bem Aham. realistas, né? Não estou falando de São Paulo, de Rio, não estou falando da zona do sul do país, acaba o familiar dando continuidade a esses curativos, ou um cuidador, que pode ser um cuidador profissional ou não, né? Porque não se tem a doença do Alzheimer, que é o canal que a gente fala, né, das Aham. demências, é uma doença cara. A gente sabe disso. E algumas cidades a gente não tem. Então, a gente está falando de uma coisa que é importante que seja feita a avaliação por um enfermeiro e os cuidados por outros profissionais da área de saúde, para se Sim, evitar infecção, que chegue ao nível 4, que se chegue no osso, né? sim. Porque tem caras que pode entrar um punho, se não for bem cuidado, e pode infeccionar e levar até o óbito a pessoa, porque vai para a corrente sanguínea. Me corrige se eu estiver errado, Roberto, Não é por verdade, favor. é verdade. Então, eu sei que os cuidados, vamos chamar paliativos antes que aconteça, são necessários justamente quando a pessoa é acamada, quando a pessoa ela usa a fralda, com a troca do colchão. Ah, mas o colchão é muito caro. Gente, é preço e benefício. O que é mais caro? A saúde da pessoa ou pagar o colchão em 10 vezes sem juros? Não é tão caro assim. No início, lá atrás, quando foi criado, custava 2, 3 mil reais. Hoje, com 300, 250, 300 reais, você compra um colchão desse pagando 30 por mês. Sim. Gasta muita energia? Não, não gasta muita energia. Se alguém perguntar, já respondi. Mas também existe aqueles plásticos que eu não sei o nome, talvez você lembre, que são protetores para se evitar que a pele fica em contato do colchão muito tempo e fique avermelhada. São os plásticos adesivos que colam no corpo. Eu agora não lembro o nome, eu deveria ter A espuma anotado. de poliuretano. Isso, muito obrigada. Ele é muito Sabe? bom também. Isso. Então, é preventivo. É caro, mas dura vários dias até que ele comece a soltar. Isso é ótimo, principalmente na área sacral. Porque é quando a pessoa fica mais tempo sentada. E também, quando você vai fazer a mudança, tirar a pessoa da cama e botar numa cadeira, tem essas almofadas também de silicone, que tem essas altos e baixos, né? Não é a casca de ovo, ela é de silicone, É mas tem o mesmo formato. a opinião. Então, isso. Então, isso é importante. A gente está justamente fazendo o quê? Procurando fazer com que as pessoas tenham o cuidado com esse tipo de ferida, que é as úlceras de pressão, que são tão, 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 infelizmente, comuns. Hum. Para os pés existem almofadas, mas existe uma forma muito barata também, né? Tem um monte de Colocar no. ferramentas
aí falando com você, Roberto. Você deve estar Tô lendo vendo aí. aqui. A Celi Valentim. O pessoal já está começando a me seguir. Ava, Machava. Eu estou vendo, ó. A enfermeira Beleza. Ana Silva, a Najara Rodrigues. Se eu falar o nome errado de alguém aí, você me desculpe, hein? A enfermeira Clarice Silva, Mariana Bider. Você trouxe a equipe toda, né, rapaz? Então, Letícia Mirtz, Ju Severiano, e aí vai por diante, né? Sejam todos aham. bem-vindos e vamos lá, hein? Não se esqueça que lá no YouTube tem o outro canal também. Minha mãe tem Alzheimer. Vamos lá, o link está na bio. Fazer a propaganda não custa nada. Tem também, quer dizer, a importância e uma forma barata de você proteger o calcanhar. Quem não tem condições de comprar aquele protetor de casca de ovo para pés, que no verão Ah, aquilo é insuportável. Minha mãe fazia assim com o pé. Puf, voava pé para cá, voava pé para lá. Você pega uma luva, né? Enche de água, não dê muito cheio, mas que essa luva fique com movimentos das ondinhas da água lá dentro e coloca o pezinho em cima. Funciona, sabia? Isso ó, pode que ideia ajudar boa. também. Isso é uma dica importante. Quando a gente está fazendo a troca, não tem almofada porque é quente, pega a luva, né? Enche, coloca um pouquinho d'água, não muito cheia, porque o objetivo não é esse. Ela fica maleável entre os dedos e aquela parte amarra bem e vai colocando. Às vezes até entre os joelhos, entre os braços onde estão acomodados, enche de luva. Então, facilita bastante, certo? Se alguém Acho que tiver alguma pergunta com relação a isso, vamos lá. Fala, meu querido. uma coisa importante que você falou, assim, que eu acho que eu penso que é muito importante é a questão da prevenção. Sim. Porque se você fazer a comparação, por exemplo, se você fazer a mudança de decúbito desse paciente de 2 em 2, ou de 1 em 1, ou de 3 em 3 horas, dependendo do paciente, fazer a compra do colchão pneumático, que você falou que custa em torno de uns R$ 300 por aí, e controle glicêmico desse paciente para ver se ele tem diabetes, alimentação e tudo mais, em comparação Uhum. de ele ter uma lesão, Bom, nossa, o gasto é muito grande para esse paciente que tem uma lesão. Porque, imagina, você vai ter que gastar com um profissional, vai ter que gastar com luva para fazer o curativo, vai ter que gastar com a cobertura e correlato, dependendo do que tem na ferida, gases, esparadrapo, ainda correr o risco de ter uma outra lesão. Além do gasto, você vai ter um desconforto desse paciente, infelizmente, né? uhum. Ele vai sentir dor também, o familiar vai ficar preocupado. Então, assim, a prevenção é a melhor coisa de tudo E para se sim, fazer. sim, e depois de uma úlcera cuidada, se você não continuar cuidando, fazendo tudo isso que você Sim, está falando, ela volta. volta. O domingo A não dá. probabilidade dela voltar é maior. Pois é, ela volta. Então, a gente precisa realmente tomar todos esses cuidados, com certeza. Agora, me perguntam, né? Mas e de noite? Eu vou ter que levantar de hora em hora, de 2 em 2 horas, para virar meu familiar, fazer a troca de decúbito? Vai, vai. Vai? Vai, vai. Essa é a vida, vai. Mas Isso, e se eu acordar e perder 1 hora, perder 2? Olha, com uma vez que você perde, eu acho que não vai acontecer muita coisa. Mas se isso se tornar constante, todas as noites, você só virar uma vez ou duas, porque não está conseguindo ir, aí vai dar problema, né? Para a gente não falar outra palavra aqui. Vai dar problema. Há necessidade, sim. Quando você se torna um cuidador, seja ele profissional ou familiar, você tem esse compromisso de cuidar dos seus. E aí você precisa, sim, fazer tudo isso, né? Raquel Bispo, seja bem-vinda. é o trabalho no hospital comigo. Tá, beleza. Gilmara J. Barros, seja bem-vinda. A enfermeira Clarice está me seguindo, já marcou aqui. Obrigado! E aí, vamos lá.
Mas não é só a úlcera de pressão que existe, né? Você, aqui na sua página, né, no Instagram, que eu peço para quem não está seguindo ele, entrar para conhecê-lo, tá? Você fala de outros tipos de feridas na pele. A mais comum em qualquer idade, é a bolha. E aí, o que, Tem que a uma, gente o- faz com a bolha? tem uma outra, você fala da lesão por pressão ou a outra lesão? Outra lesão. De pressão, eu Uma acho que a gente outra, falou tudo. já, já finalizou. Tem uma Já. outra lesão também que acontece muito no idoso, que a gente chama por lesão por fricção. Fricção. Fricção, que são lesões que, por o paciente, principalmente idoso, acontece só em idoso praticamente, tem uma pele muito sensível, paciente mesmo, idoso que não se hidrata, não se alimenta de forma adequada, você pega e você faz uma fricção dele por acidente e acaba tendo aquele machucado justamente por aquela pele sensível. É um tipo de lesão que acontece muito no idoso, mas que infelizmente é pouco estudado, porque é uma lesão muito superficial. Mas é uma lesão também que corre risco do paciente ter uma infecção justamente por causa da retirada da barreira, que é a nossa própria pele, né? Que ela protege dos Tá. micro-organismos de fora. Deixa eu entender, você está falando dessa ferida, porque o idoso, quando ele não está bem hidratado, a pele dele é muito fina por causa do, do- da idade mesmo, do envelhecimento do corpo. É quando você esbarra nele, levanta a pelezinha, Justamente. nesse sentido, né? Levanta Uhum. e fica aquela feridinha avermelhada, e você faz até assim para ver, entendi qual é. Rosilene, meu anjo, seja bem-vinda, Rosilene Evangelista. E isso aí acontece quando a pessoa está bem já numa fase quase fim de vida, com a pele muito sensível. Ou a pessoa toma alguma medicação de AS, por exemplo, para afinar o sangue, e qualquer pancada fica roxa, ou qualquer arranhão fica vermelho e sai a pele, seria muito por aí? Na verdade, tem alguns fatores de risco desse paciente, né? É claro que um paciente que está, como se diz, está prestes a ir a óbito, a probabilidade de ele ter essa lesão é muito grande. Mas pode acontecer de um paciente que é um idoso que, por exemplo, não faz hidratação. Toma algum tipo de medicamento, por exemplo, o AS também, que é um fator de risco, ou alguma medicação que desidrata ele para controlar a pressão, como furosemida, hidroclorotiazida. Então, tem medicações Uhum. também que acabam influenciando na desidratação desse paciente. Entendi, entendi. E aí, quando você acaba esbarrando, fazendo esse machucado, essa fricção, qual o procedimento que eu devo ter? Eu saio correndo com ele para o hospital, tento fazer um curativo, porque idoso gosta de mexer casquinha, né? Não, aí nesse caso, assim, você tem que pensar que a função da nossa pele é proteger dos micro-organismos que estão de fora, Verdade. então. Uhum. Então, nesse caso, já que fez a lesão, o ideal seria ocluir com o gás e esparadrapo. O ideal seria mesmo é que um profissional de saúde vesse para ver como é que está essa lesão. Mas tem alguns lugares que não tem profissional de saúde, então oclui com gás e esparadrapo. E Não boto falando de nada, esparadrapo, não boto nada, só cubro com gás e esparadrapo. gás e esparadrapo e procura um profissional de saúde. É importante falar que tem aqueles esparadrapos específicos que a gente chama de micropole. Não Uhum. sei se você já ouviu falar. Já. O ideal para colocar no paciente idoso. Porque eu já vi demais colocar aquele esparadrapo normal no idoso e Arranca a causar pele. lesão por causa daquilo. Aí você tira o esparadrapo, vai tudo, vai pele, osso, perna, Sim. vai tudo. É terrível mesmo, é isso mesmo. E que outro tipo de, de lesão que a gente pode estar falando? Uma outra lesão que eu posso estar falando é que acontece muito no idoso é a úlcera venosa e a úlcera arterial. Tem uma Tá, diferença, tá, tá. tem uma Conheço. diferença nela. Nessas lesões, úlcera venosa, comprometimento da rede venosa, úlcera arterial, comprometimento da artéria.
Na úlcera arterial tem um comprometimento que o vaso arterial ele é ocluído com uma placa de ateroma. Nessa oclusão, por exemplo, no membro inferior, quando você vê uma lesão nesse paciente que está no pé, a pele é fria, tem a borda bem definida mesmo quando você vai olhar. Esse idoso ele sente muita dor ao andar, que a gente chama de claudicação intermitente. Uhum. E é muitas das vezes, quando você olha essa lesão desse paciente, ele está com um tecido morto. Ou com aquele tecido amarelinho, que a gente chama de esfacelo. Sim. Já um paciente que tem uma úlcera venosa, é um comprometimento que tem que a veia ela volta para o coração. E a artéria que ela vai, distribui os nutrientes e o oxigênio e a veia volta para o coração. A veia ela tem umas válvulas que a gente chama de vênula. Então imagina, o coração vai, a vênula segura e joga o sangue lá para cima. Segura de novo e joga para cima. Nesses pacientes que têm esse comprometimento, essas vênulas elas estão afastadas. Então ela não consegue jogar, porque o sangue ela volta, tá vendo? Na distância que tem. Uhum. Tá. Então, quando você vê uma lesão nesses pacientes, o pé está inchado desses pacientes. Uhum. A lesão normalmente é na parte distal da perna. Você não consegue ver a distensão, onde que termina essa lesão. E tem muito, muito, muito exudato. Exudato é um líquido que sai na ferida. E quando você levanta a perna desse paciente, ele sente um alívio. Aí nessas duas lesões é muito importante ter o diagnóstico do vascular para a gente tratar a causa desse paciente. Sim, eu conheço bem, porque eu já conversei com o doutor Ranieri, que é aqui do Rio de Janeiro, é um excelente médico vascular, já me auxiliou com muitas indicações de pacientes dos grupos em que eu faço parte, e ele deu algumas orientações, sim, lógico, pediu para que fosse quem era do Rio procurá-lo, ou vice-versa, e em outros lugares procurar. Mas os primeiros atendimentos de socorro, ele falou justamente disso, né? Uhum. E é muito sério. Isso aí é muito sério. Tem gente que confunde esse tipo de ferida até com a escara, mas é bem diferente, o local é diferente, a dor que eles sentem e etc. Né? Sim. Kátia Bellis está aqui, também psicóloga. Elizabeth Bezerra de Lima também está aqui. Sebalto entrou. E subiu de novo. Quem tiver pergunta, gente, não se acanha não. O Roberto está aqui para isso. Ele é enfermeiro padrão, Não tem hein? vergonha, não. É. Arlete, PS Rodrigues, Kátia Bellis, eu acabei de falar, psicóloga lá, mineira. Rosilene também mineira. Joelinha Alves, Rafaela, e assim por diante. Elvis Franklin, Raquel Bispo, já tinha dito, né? Então, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Vamos. E aí, e a bolha, que eu estava te perguntando? Eu estouro essa bolha, adolescente adora estourar a bolha. Essa questão de estourar a bolha vai depender mesmo do local e da avaliação profissional também. O ideal é avaliar no hospital, num lugar, ambiente seguro, pode até ser mesmo domiciliar, mas com o remanejo do profissional qualificado. Porque aquela bolha que tem daquele paciente, dentro dele está um ambiente estéril, ou seja, não Uhum. tem contato com o ambiente. Então, Ele se tem o aquele profissional líquido justamente para proteger, né? proteger, quando o profissional olha aquela ferida, ele tem que ver, tipo, olha, se eu estourar essa bolha, vai ter o contato com o meio externo. O ideal seria que estourasse no ambiente hospitalar, até mesmo que ele utilize a luva estéreo para fazer curativo e tudo mais. Mas se for um paciente que não tem contato com um profissional de saúde ou algo do tipo, a gente não recomenda justamente por causa desse ambiente estéreo. E se estourar, qual que é o cuidado que que o familiar vai ter com esse paciente, né? Então, o ideal é que o ambiente domiciliar com o pessoal leigo não estoure essa bolha. Mas se tiver algum profissional que avalie esse paciente e tiver indicação para estourar,
que estoure, mas que deixe esse ambiente estéril. Uhum, correto. O que que é eu já desbridei uma ferida? O que quer dizer isso que está aqui no seu Insta? Ah, desbridar. Desbridar, sempre, assim, quando você olha uma ferida, você vê aquela parte preta. Aquela parte preta, não sei se você já chegou a ver. Preta, amarelada, a gente chama Sim. de tecido necrosado. Aquele tecido é morto. Então, assim, para uma ferida ela cicatrizar como um todo, a gente tem que tirar aquelas partes mortas. Esse ato de retirar essa parte morta, a gente chama de desbridamento. Aí existe vários tipos de desbridamento, né? Desde a limpeza que a gente faz o desbridamento por desbridamento mecânico, que é por fricção, né? Que a gente esfrega as gases, Aí, até por um cirúrgico. Só que o cirúrgico somente o médico que faz. sim. E aí isso também tem que ter todo cuidado, porque é um tecido morto, né? É, todo cuidado. Normalmente, quando o paciente, por exemplo, um paciente que tem uma escara na região sacral, com aquele tecido, é uma placa mesmo de tecido morto que vai para o centro cirúrgico, o paciente já sai do centro cirúrgico, a gente já sabendo que vai ter sangramento desse paciente. Porque É no porque a centro carne, cirúrgico não porque a tem como carne viva, o ela vai sangrar. médico, não tem como o médico saber quando ter sido morto. Ele só corta, ele só tira aquela parte morta e um pouquinho do tecido vivo, infelizmente. É o que a gente chama de não seletivo, né? Ele não seleciona o tecido, ele só tira aquele tecido e pronto. Já tem os tipos de desbridamento que a gente conserva mesmo o tecido vivo, que a gente chama de desbridamento instrumental conservador. É um tipo de desbridamento, quando o profissional faz, o enfermeiro pode fazer, demora um pouco, mas a gente não machuca o tecido desse paciente. A gente vai estar lá com bisturi e com uma pinça retirando esse tecido morto. E olha, adianta bastante a cicatrização desse paciente. Hum, Porque você eu- imagina, se não tivesse esse tipo de desbridamento, primeiro o tecido morto teria que retirar, ou a ferida teria que retirar esse tecido morto para depois cicatrizar, ia demorar, entendeu? Então adianta bastante, dependendo da lesão, adianta 1, 2, até 3 meses dessa lesão. A Raquel Bispo está perguntando o que você acha de lavar a ferida com clorexidina, certo ou errado? Certo. Clorexidina, existe ele de vários tipos. O que eu vejo é que tem aquela clorexidina degermante, que é como se for, é um sabão. É um sabão. Essa clorexidina, ela não é indicado para realizar a limpeza de uma ferida, por ela ressecar o leito da ferida em si. Que o ideal dessa ferida é ela manter um ambiente úmido, colocar alguma cobertura com relato relacionado para deixá-la úmida. Tem situações que você vai aplicar ela. Por exemplo, paciente, no seu caso que você falou aí, que o paciente estava com uma escara e o familiar colocou meio monte de coisa na ferida. Colocou, sei lá, qualquer coisa nessa ferida. O profissional avaliou e falou: Nossa, para me tirar essas coisas que estão aqui dentro, que está impregnado nessa ferida, eu Uhum. tenho que lavar essa ferida. Então, a finalidade para você pensar na clorexidina é tirar aquela sujosidade daquele leito, mas depois você vai fazer um curativo sem ser com a clorexidina. Normalmente, a gente usa somente soro fisiológico com gase, e tem um produto que é melhor, que a gente chama de poliexanida, que a gente chama de PHMB. Ele é ótimo para realizar a limpeza dessa ferida. Ele é um produto muito usado no hospital, se eu não me engano, aquele litrão, não é isso? Ele vem em 350 ml. 350. Então não é o mesmo que eu pensei. Tá certo. E aí você faz essa limpeza, porque tem que tirar toda esse material não adequado que foi utilizado para o tratamento para fazer o Sim, correto. Então aí se usa esse sabão específico, né? sim. Ok, respondido, Raquel.
Se tiver respondido, dá um joinha aí para mim, por favor. O que é carvão ativado? E como é que se usa esse carvão ativado? Esse carvão ativado, é, nós profissionais vai fazer a avaliação desse paciente e se esse paciente ele tiver um odor nessa ferida e sinal de infecção, porque quando a gente avalia um leito dessa ferida, a gente tem que avaliar se a borda está vermelha, se ela está com edema, né, que ela está inchado, e uma outra coisa que a gente avalia é o odor. Isso aí é um sinal de infecção. Nesse Uhum. sinal de infecção, para tirar esse odor desse paciente, porque querendo ou não, o odor acaba incomodando tanto o paciente quanto os familiares. O carvão ativado é justamente para isso, para retirar esse odor. Só para você ter uma noção, teve um paciente que eu cuidava, que eu trabalhava num hospital lá em Goiânia, e ele pegava uns 3 ônibus para ir no hospital justamente para fazer esse curativo. E eu era um odor muito forte. E por ele pegar esses três, ele falou que pegava esses 3 ônibus porque, tipo assim, quando ele via que os passageiros reclamavam, olhavam estranho para ele, ele descia e pegava o próximo ônibus justamente para fazer esse curativo. Ele falou que melhorou bastante quando ele adquiriu esse carvão ativado. Parou com esse odor. É um Muito fator social bom. muito importante. É, utilizado para odor. Muito bem. Uhum. Mas, É, vamos falar do pé diabético? perfeito. O É pé, uma das lesões que tem muito no idoso. pois é, pois é. Vamos falar do pé diabético. Quer dizer, quando a pessoa não se cuida, tem uma glicose ou desconhece que é diabético, que é pior ainda, É bem pior. e tem um machucado, principalmente numa unha que encrava, que infecciona e etc. Vamos falar um pouquinho disso, porque isso aí acaba causando até a própria amputação, né, daquele parte do pé, às vezes até o pé, às vezes até a perna, Sim, correto? sim. É Então, correto. contigo. Muitas vezes, desse paciente, ele tem uma sensibilidade diminuída desse membro inferior. Como eu sempre falo, o cuidado é mais importante do que você realizar o curativo propriamente dito, porque posso colocar, entre aspas, ouro nessa ferida, posso colocar a melhor cobertura que tiver nessa ferida. Se o paciente ele não cuidar da glicemia, não vai adiantar eu fazer esse curativo. E tem outros cuidados além da glicemia. A glicemia é o mais importante. Compare a glicemia como se fosse mudança de decúbito do lesão por pressão. Tem que ser realizado de qualquer jeito. Tem que colocar esse controle em dia. Paciente, muitas das vezes, que tem um problema com sensibilidade desse membro inferior, eu falo sensibilidade na questão de ele não sentir se ele está sentindo dor nesse membro, ele não tem a sensibilidade térmica. Então, nesses pacientes, o cuidado que eu indico é sempre colocar um calçado confortável, não aquele calçado. Você já viu aquelas Havaianas? Sim, Que tem a parte do meio? sim. Eu não indico utilizar aquela Havaiana, eu indico aquele paciente utilizar aquele calçado que tem uma faixa assim. Uhum. Muitas das vezes o paciente acaba lesionando justamente essa parte aqui, ó, E não percebe. e não percebe. Já tive o paciente que pisou num prego e não viu. Ai, E não sentiu dor, não sente, porque a sensibilidade é diminuída. Um outro cuidado também que é muito importante para esse paciente é sempre verificar o pé justamente para ver se tem algum tipo de lesão. Uma sim, encravada, após o banho, secar bem entre os dedos, verificar se tem algum sim, machucado, sim. principalmente Ou isso. encravada, nossa, tem que procurar um profissional para fazer uma avaliação urgente desse paciente, porque o que tem de paciente que tem amputação, nossa, é demais da conta. Eu falo aqui da minha cidade, onde que eu moro. Demais, demais mesmo. E Você são mora em falta que de cidade? cuidado. Vicentinópolis, interior de Goiás. Interior de Goiás. Eu tive um amigo, né, que pouco mais de 60 anos, ele não sabia que era diabético, ele trabalhava de terno e gravata, aquele sapato fechado, ele estava com uma unha encravada, ele não percebeu que aquilo infeccionou, passou-se uma semana, 10 dias,
o dedão dele ficou esquisito, começou a perder cor, né? Começou a escurecer. Ele correu para um hospital público aqui no Rio, foi muito bem atendido nesse hospital. Cortaram, num primeiro momento, o dedão para tentar salvar o pé dele. Ele ficou 4 meses internado nesse hospital. Ele perdeu aquela parte da frente todinha do pé. Ele ficou só com o cotoco do calcanhar. Aham. E a amputação dele aconteceu e ele ficou muito tempo com uma dificuldade, fazendo curativos em casa, porque fica tudo aberto, você não tem como fechar, a carne tem que crescer de dentro para fora. Parecia uma couve-flor, né? Aqueles nervos, aquelas coisas todas. E ele ficou mais de ano até conseguir cicatrizar, fazendo os curativos, para poder mandar fazer um sapato especial, uma prótese, para poder voltar a andar. Ele ficou cadeirante durante esse período, porque ele não podia colocar o pé no chão. E, infelizmente, ele acabou falecendo, mas não por causa desse problema, mas sim por outros problemas de saúde que ele acabou desenvolvendo. Mas isso é um alerta, pessoal, isso é um alerta. Porque a gente fala assim, unha cravada, vou na manicure e tira e pronto. Não, não. Não é bem assim. É um Não podólogo. é bem assim. É um profissional da área, é um podólogo. Principalmente porque hoje em dia você já tem outros métodos. Eu tenho uma live lá no YouTube de uma podóloga explicando justamente isso. Você tem técnicas para essa unha crescer e não ser mais encravar, né? Vamos dizer assim, que são umas tiras específicas que coloca em cima da unha que você tem que trocar de mês em mês essa fita, né? Para não encravar. Porque o risco que existe do pé diabético é muito sério. Muito sério mesmo. Bastante. E eu estou vendo se tem alguém com mais alguma pergunta aqui. O pessoal tá tímido. Patrícia entrou. Sim, estou vendo. A Regi Vasconcelos também está aqui, beleza. O pessoal hoje está devagar, né? Mas não tem problema não. A live vai ficar gravada aqui no Insta, depois eu vou colocar lá no canal Minha Mãe Tem Alzheimer, no YouTube, também no Facebook, para quem quiser assistir. Mas o legal é você tirar a dúvida quando você já está com um profissional aqui. Como eu já tirei um monte de dúvidas aqui e a gente foi conversando. Certo? Você tem alguma... Zomercris. Seja bem-vindo também. E me diz uma coisa, você gostaria de estar falando de mais algum tipo de ferida específico para a gente já partir para os minutos finais? Olha, eu queria reforçar mais sobre a questão dessas feridas, porque é muito importante o cuidado dela, além de realizar o curativo. Igual eu sempre falo com os meninos. Cuidado, tem que tomar muito cuidado. Prevenir é melhor que tudo. Prevenir. Prevenindo essa lesão por pressão, a que a gente falou de pé diabético também, não gera transtorno para o familiar, ansiedade, medo de amputação, no caso do pé diabético, gasto também que esse paciente, o familiar vai ter, porque vai ter gasto com esse paciente. Então, os cuidados com esse paciente é muito importante. Frisando aqui, paciente que tem risco de ter lesão por pressão, o ideal seria mudança de decúbito. Mudança de decúbito, puxão pneumático, controlar a diabetes desse paciente. Paciente idoso, no que normalmente tem, hidratar bastante, ter uma dieta rica em proteína, se possível, porque tem paciente que tem diabetes que tem que fazer o controle. Paciente que tem o pé diabético, controlar a glicemia, verificar os membros todos os dias, após o banho, secar bem, principalmente entre os dedos, evitar sapato fechado, utilizar aqueles sapatos aqueles chinelos especiais que tem uma tira. E sempre quando for colocar algum sapato que é fechado, verificar o que tem dentro também. Porque pode ter alguma pedrinha, por ter aquela pedrinha pode ocasionar uma lesão.
Tá certo. Boa noite, Cuba Emily. Tudo bem? O Bem, que é LPP? é lesão por pressão. É a É lesão uma por cicla. pressão. É uma sigla. Tá, estava olhando aqui, né? E você Aham, fala também sobre as feridas operatórias, FO, que são aham. aquelas a cicatriz, né? Cirurgia. Uhum. Da cirurgia, que infecciona, às vezes, o ponto. Infecciona. A infecção pode ser vários motivos desses pacientes que fazem cirurgia, né? Desde um instrumento mal esterilizado até a técnica médica, pode ser também a questão de realização do curativo mal realizado. Então, são vários motivos. Mas é importante que sempre esse profissional ele avalie essa lesão, porque pode acontecer de essa lesão abrir, que a gente chama de deiscência. Aí se É, abrir, aí tem uma complicação muito grande com esse paciente, infelizmente. e não costura no mesmo lugar, né? Não. Aí nesse caso vai ter que deixar aquela ferida aberta até tratar a infecção, né? Nossa, aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Tá certo. Bem, o pessoal não quer fazer pergunta. Estou vendo aqui que está entrando a Luísa Rosa, Tá com 111. vergonha. Sem problema nenhum. Boa noite, perdi a live. Não, vai ficar gravada, tá? Zomi Cris, vai ficar gravada. Sem problema nenhum. Eu quero estar te agradecendo. Eu sei que hoje você não está de plantão, teu plantão é amanhã, você está usando sua folga para estar aqui com a gente, conversando. Você trouxe bastante informação, eu quero te agradecer sinceramente e avisar para o pessoal que quem puder se inscrever tanto no seu Insta quanto no meu, serão todos bem-vindos e vamos que vamos, né? Eu que agradeço a sua chamada, vim aqui para conversar um pouco sobre lesão, Ana. Eu agradeço bastante mesmo. Você que é psicóloga, sabe bastante sobre a questão de feridas também, né, que eu vi, que você falou aí. Nossa, só tenho a agradecer. Eu gosto de passar conhecimento para as pessoas, porque, nossa, eu vejo que muitas das vezes que eu vou no domicílio dos pacientes, principalmente aquele que tem carência de informação, nossa, é triste Não de é você tudo. ver. Informação é Então, tudo. O que então, acontece? Eu estou com o canal há mais de 5 anos. Aqui no Instagram tem um ano mais ou menos que eu passei a fazer lives aqui. Mas eu tenho no YouTube mais de 5 anos. Eu tenho lives com nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, geriatras, terapeutas ocupacional, profissionais diversos da área da saúde, vamos dizer hum, assim. E o momento da live é um momento de aprendizado. Então, sim, independente de eu ser psicóloga, vou me formar agora em gerontologia em dezembro, são vocês que trazem a informação e o conhecimento. Então, à medida que a gente vai conversando, eu procuro fazer uma pesquisa antes, procuro me informar sobre o assunto. Por quê? Para não ser um monólogo, só você falando e só eu ouvindo e filtrando as perguntas, porque às vezes pode aparecer perguntas que não tem nada a ver com aquela live naquele dia, né? Então a uhum, gente vai seguindo. Eu não sou expert em nada, nem na psicologia eu sou, porque a gente está aprendendo todo dia um pouquinho. Mas são vocês, os convidados, que fazem a parte de vocês, que brilham aqui, que trazem essa informação, que dão a sua hora espontaneamente para a gente estar divulgando e falando. E tudo isso isso é ótimo. 0800. O pessoal tem que aproveitar, vai ficar gravada. Quem tiver dúvida, vai te procurar no teu Sim, direct, né? E é isso aí. Quero só agradecer mais uma vez, Roberto. Muito obrigada. eu que agradeço mesmo. Tá bom, então. Pessoal, já que não tem perguntas, vamos que vamos. Dezembro, Até vou mais. tirar uma folguinha, mas eu devo aparecer de vez em quando com uma live solo, falando de um tema específico, mas dentro de uma possibilidade de tempo meu, etc. Eu estou concluindo o último módulo da pós-graduação em gerontologia, como eu acabei de falar, é um módulo mais complicado, é mais difícil, tem material à beça para apresentar,
e não dá para fazer tudo. Então, a gente primeiro conclui uma coisa, descansa, né? Período de festas, de final de ano, etc. E volta 2022 bombando, tá bom? Preparada. Obrigado. É isso aí. Obrigado para quem se inscreveu. Deixa o joinha, coraçãozinho e vamos lá. Tchau, Roberto. Obrigado. Tchau, até mais. Até mais.